Olá a todos! Bem-vindos ao nosso vídeo sobre o Paço Imperial, um dos edifícios históricos mais importantes do Brasil. Antes de começarmos, gostaria de pedir que curtam e compartilhem este conteúdo para ajudar a divulgar a nossa história e patrimônio cultural. O Paço Imperial está localizado na Praça 15 de Novembro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, e foi construído no século XVIII para ser a residência dos governadores da capitania do Rio de Janeiro. Com o passar dos anos, o edifício passou a ser utilizado como casa de despachos, sucessivamente, do vice-rei do Brasil, do rei de Portugal Dom João VI e dos imperadores do Brasil. O projeto original do Paço Imperial foi concebido pelo engenheiro militar português José Fernandes Pinto Alpoim, e a construção começou em 1738, sendo inaugurada em 1743. Durante a construção, Alpoim aproveitou os edifícios pré-existentes no local, o Armazém Real e a Casa da Moeda, e acrescentou 2 pisos novos com janelas com pequenas sacadas e molduras de vergas curvas, na época uma novidade no Brasil. No interior, há uma bela portada em pedra de ilhós e vários pátios para circulação, e o acesso aos pisos superiores se dá por uma bela escadaria. Até 1808, a Casa da Moeda e o Real Armazém continuaram a funcionar no térreo. Em 1763, com a transferência da sede do Vice-Reino do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, a Casa dos Governadores passou a ser a Casa de Despachos do Vice-Rei, o Paço dos Vice-Reis. Em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, o edifício foi promovido a Paço Real e passou por adaptações para receber o príncipe regente, e depois rei, Dom João VI. Nessa época, o paço sofreu diversas alterações, sendo acrescentado um novo andar central à fachada voltada para a Baía da Guanabara. Os interiores foram redecorados e o paço ganhou uma sala do trono, onde ocorria a tradicional cerimônia do beijamão. Também foi construído um passadiço ao vizinho Convento do Carmo, onde se instalou a rainha Dona Maria I. Para a aclamação do rei Dom João VI foi construída a varanda, um anexo monumental entre o paço e o Convento do Carmo, onde se realizou a cerimônia. A mesma varanda foi utilizada nas coroações de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Após a independência do Brasil, o edifício passou a Paço Imperial, sendo chamado também de Paço do Rio de Janeiro, funcionando como despacho e residência eventual para Dom Pedro I e depois para Dom Pedro II. No interior, há uma sala, o Pátio dos Arqueiros, que ainda mantém a decoração em estuque original da década de 1840. Neste período, a fachada recebeu o acréscimo de uma platibanda em torno do terceiro andar e que ocultava o telhado. Foi no Paço Imperial que, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I decidiu ficar no Brasil e não voltar a Portugal, dia do fico. Também foi em uma das salas do paço que a princesa Isabel assinou, em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea, libertando os escravos. Após a proclamação da República, em 1889, as propriedades da família imperial e seus bens foram arrestados e leiloados. O paço foi transformado em agência central dos Correios e Telégrafos. A decoração interna, estuques, pinturas e decoração, foi destruída e dispersa. A platibanda foi retirada para a expansão do terceiro andar, que passou a ocupar toda a extensão do prédio. O pátio central foi ocupado e a fachada alterada com a introdução de frontões em estilo neocolonial. Em 1938, houve o tombamento do prédio e somente em 1982 o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional restaurou o paço à forma que tinha em 1818. Atualmente, o Paço Imperial é um centro cultural que recebe mostras dos mais variados tipos, como pintura, fotografia, escultura, cinema e música. O paço dispõe de uma biblioteca de arte e arquitetura, Biblioteca Paulo Santos, e várias lojas, como livraria, disqueria e restaurante. Pela sua importância histórica e estética, o Paço Imperial é considerado o mais importante dos edifícios civis coloniais do Brasil. Além de sua importância histórica, o Paço Imperial é também conhecido por sua arquitetura colonial, que é uma mistura de estilos barroco e rococó, com detalhes que demonstram a riqueza da época,
como as molduras de vergas curvas e as pequenas sacadas. O Paço também é conhecido por suas obras de arte e mobiliário histórico, como a Sala do Trono, que tem uma decoração ricamente trabalhada em dourado e vermelho. Outra curiosidade interessante sobre o Paço Imperial é que ele foi palco de importantes momentos da história brasileira, como a assinatura da Lei Áurea, que libertou os escravos no país, e a decisão de Dom Pedro I de ficar no Brasil, o que acabou levando à independência do país. O Paço também foi o local onde ocorreram as coroações de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Por fim, é importante ressaltar que o Paço Imperial é um patrimônio cultural não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. É um símbolo da nossa história e um exemplo da arquitetura e da arte colonial do país. Por isso, é fundamental preservar e valorizar o Paço Imperial, para que as gerações futuras possam conhecer e se orgulhar da nossa história e cultura. Espero que tenham gostado deste vídeo e que tenham aprendido mais sobre o Paço Imperial. Lembrem-se de curtir e compartilhar este conteúdo para ajudar a divulgar a importância da preservação do patrimônio cultural brasileiro. E se você ainda não teve a oportunidade de visitar o Paço Imperial, não deixe de incluí-lo em seu roteiro de viagem ao Rio de Janeiro. Certamente será uma experiência enriquecedora e inesquecível. E por falar em patrimônio cultural, aproveito para lembrar que existem diversos outros locais históricos e culturais espalhados pelo Brasil, cada um com sua importância e peculiaridade. É importante valorizarmos e preservarmos esses locais, para que possamos transmitir às gerações futuras a riqueza de nossa história e cultura. Por isso, convido vocês a conhecerem mais sobre esses locais e a valorizarem a cultura brasileira. Vamos juntos preservar o patrimônio cultural do nosso país. Gostou desse conteúdo? Então, não se esqueça de curtir e compartilhar para ajudar na divulgação. E se quiserem ver mais vídeos como esse, se inscrevam em nosso canal. Até a próxima!